Estão pedindo bastante Gon e o processo de luto. Psicologia Hunter x Hunter. No canal Psicologia dos Animes aí que vocês pediram. Há um tempo... Será que ele vai falar? Ou será que não? Há um tempo para tudo. Uma estação para cada atividade sob o céu. Um tempo para nascer e um tempo para morrer. Um tempo para chorar e um tempo para rir. Um tempo para lamentar e um tempo para dançar. Trecho do livro de Eclesiastes. Psicologia dos Animes, episódio 90. Gonfrix, fases do luto. Eu sou Rafael, psicólogo, e ninguém está livre do sofrimento, nenhum Hunter. Hoje voltamos a falar sobre Gonfrix. Tem spoiler do anime e do mangá. Vamos lá. Olá, minha primeira vez. Opa, tudo bom? Você tá bom? A cena mais marcante de Hunter x Hunter, pelo menos pra mim, é com certeza o arco de ódio do Gon. As ações dele nessa parte tem muito a ver com o que houve no passado, mas também essa cena me lembrou algo que todos nós, em algum momento, poderá passar. As 7 fases do luto. Ninguém passa por essa vida sem sentir nenhum tipo de dor emocional. O luto principalmente gerado quando pessoas queridas nossas se vão, mas também, por exemplo, quando relacionamentos terminam. É interessante ver como essa cena se aplicou no contexto do... E eu acho uma coisa interessante a gente falar aqui. Nós não somos educados emocionalmente na nossa escola, na nossa casa, em nenhum lugar. Por isso que dói tanto e por isso que a gente... Todo mundo é muito desestabilizado hoje em dia. E sempre foi. Não é que hoje em dia o pessoal é desestabilizado. Todo mundo sempre foi desestabilizado. Hoje em dia tem uma galera querendo se estabilizar. É diferente. Então, porque a gente não é treinado para lidar com as nossas emoções e sentimentos. Os homens normalmente são reforçados a não processar os sentimentos, porque você não pode. Você tem que ser um machão que não vai porra nenhuma, não sente nada. E as mulheres são treinadas de um jeito que elas só podem ser muito sensíveis. Sei lá, sabe? E, enfim, até certas partes são minimizadas. Então, assim, eu acho que a gente deveria saber lidar mais com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, pra gente não virar uns malucos aí que acha que, sei lá, mano. Assim, eu faço terapia há 2 anos, realmente, regularmente, e eu era uma pessoa completamente desestabilizada, e hoje em dia tô me estabilizando cada vez mais, e hoje eu vejo como eu era um idiota. De verdade. E assim, eu acho que eu ainda sou em muita coisa. Só que, né, tentando melhorar pelo menos. Gon, no contexto de Hunter x Hunter, Togashi mostrou como o Gon estava passando por um luto e adaptou essa realidade para o universo de Hunter x Hunter. Os psiquiatras vai ter react de música daqui a pouco. Richard Hare fizeram uma compilação de eventos estressantes na vida das pessoas, e a morte de um ente querido foi considerado o maior estressor que alguém pode experimentar durante a vida. O luto perturba a homeostase do corpo, o equilíbrio. Ele aumenta a atividade cerebral, a amígdala, o córtex pré-frontal, a ínsula. Ou seja, todas as áreas do cérebro que controlam o processamento emocional e a dor são Rito Gomes te pede R$3. Silva, o piseiro que vocês vão ver são os que eu recomendei do Vit, ou o do Byakuran? Porque ambos os canais fizeram piseiros de Shensoa e vai chamar pro Aman quando? KKK, desculpa atrapalhar a filosofia, meu chefe. Vai acontecer, vai acontecer. A gente não sei, a gente vai ver do Vit, eu acho agora. Depois a gente vê do Byakuran. Porque a dor emocional desencandeia o centro de recompensa do cérebro, criando vício na pessoa ou circunstâncias perdidas. Mas isso acho que toda a gente aprende com erros, bem ou mal. Não, tem gente que não aprende. A maioria das pessoas acha que sempre está certa. Eu já fui uma das pessoas que achava que eu estava certo. E as pessoas deveriam fazer as coisas do jeito que eu achava que deveria ser feito. E a verdade é que porra nenhuma, tá ligado? Cada pessoa sente de uma maneira diferente, cada pessoa ama de uma maneira diferente, cada pessoa odeia de maneira diferente, cada pessoa é diferente uma da outra. E nós não somos o centro do mundo, tá ligado? Então tem pessoas que elas não aprendem porque elas nem sabem que estão errando. Como alguém vai aprender com erro se não sabe que errou? E no luto, o cérebro é privado quando ela acha que é outra pessoa que tá errando. A psiquiatra Kubler-Ross fala que não há uma resposta típica à perda, pois não há perda típica. Nossa dor é tão individual quanto nossas vidas. Inclusive, essa psiquiatra que denominou o termo 5 estágios do luto. Existem vários padrões, mas a forma que cada um lida com o luto é totalmente diferente. Gon não segue sequencialmente a lista de fases do luto, mas demonstra todas elas nesse arco. O luto é um
Aqui, ó, estágios: negação, isolamento, raiva, barganha, depressão e aceitação. Um processo doloroso, mas totalmente necessário. Não existe certo Sim. ou errado nesse processo. A pesquisadora Marie-France O'Connor exatamente. mostrou em estudo que a recuperação do luto foi mais lenta em indivíduos que mostraram maior atividade no núcleo accumbens, uma região do cérebro associada à busca de desejos, o que provavelmente reflete a atividade contínua para buscar o que foi perdido. Não existe comprovação científica que passamos por todos esses 5 estágios de maneira sequencial. O que sabemos é, o luto é um processo altamente individualizado, não tem cronograma ou roteiro específico, e muitas pessoas acham que suas vidas são melhores após passar do luto, devido ao crescimento pós-estresse. Como acontece isso no Gon? A perda do Kaito pro Gon é muito repentina. Foi simplesmente de uma hora pra outra. A Pitou chega, arranca o braço do Kaito, e o Gon e o Killua ficam totalmente vulneráveis. Eles eram mais fracos que o Kaito. O Kaito não conseguiria vencer ela, como eles conseguiriam. O Gon se enche de fúria ao ver o braço do Kaito, e quando o Gon já estava prestes a atacar Pitou, o Killua deixa ele inconsciente e foge com ele. O Gon, após acordar, ele se sente bastante otimista sobre a situação. Ele cria expectativa sobre o Kaito, apesar do Killua saber que não tem como ele sobreviver àquela situação. E para mim, nesse momento, começa o primeiro estágio que o Gon passa do luto: a negação. Por muitas vezes, justamente esse... Por isso que eu falo, terapia não é só quando você está mal. Na verdade, assim, ó, se você só for pra terapia quando você estiver mal, você está fazendo errado, né? Porque quando você tá mal, tudo tá uma merda pra você. E você... É difícil você crescer, é difícil você se curar, você entender as coisas quando você tá muito ruim. É mais fácil você entender as coisas, processar, racionalizar quando você tá melhor. Então, se você só vai na terapia quando você tá muito mal, você não tem aquele tempo que é necessário de você conversar com a sua sanidade estável para você entender a conversa com o terapeuta, você se entender, você se ouvir, sabe? Então, é uma coisa para você fazer frequentemente, tá ligado? E uma dica que eu dou para vocês é assim, pô, mas eu fui em um terapeuta que era ruim. Eu já fui em vários, 6, 7, nem sei mais quantos. Até eu achar que um que eu gostei. Cara, você é uma pessoa, o profissional que te atende é uma pessoa. Se você não tá gostando, troca. É assim. Fácil assim. Não tô gostando, outro. Não tô gostando, outro. Até você achar um que você consegue se comunicar. E é simplesmente isso. É o primeiro estágio, onde a pessoa não quer aceitar o que acabou de acontecer. A negação é um processo inconsciente que serve para proteger a pessoa do desconforto ou ansiedade. O Gon não aceita em nenhum momento que o Kaito poderia ter morrido. Todo mundo meio que percebe que o Kaito não sobreviveria àquela situação. Mesmo assim, ele desenvolve um grande otimismo quanto a isso. Cria um cenário onde o Kaito teria fugido e estava esperando por eles. A negação não é apenas a tentativa de fingir que a perda não existe. É uma forma também de tentarmos absorver e entender o que está acontecendo. Mais tarde, o Gon repete esse processo do Kaito, ou seja, ele passa por essa fase duas Jerry vezes. Jr. Ele acredita ainda que pode fazer o Kaito voltar ao normal. Cada uma das 5 etapas de luto pode se repetir durante todo o processo de cura. A negação é um estado que provavelmente será experimentado pelos enlutados nos primeiros dias e semanas após uma perda, e depois novamente durante a jornada do luto. Mas antes de passar novamente pela fase de negação, Gon chega ao estágio de depressão. Geralmente, quando a pessoa passa por esse estágio, ela começa a perceber que não tem nada mais o que fazer e começa a amadurecer a ideia de que a pessoa se foi. Mas no caso do Gon, acontece de uma forma diferente. Ele, após perder para o Knuckle, Gon se sente impotente. Ele percebe que a força que tem não é o suficiente para salvar o Kaito e ele acaba desabando em choro. O choro dele é por isso. É nesse estágio, na depressão, onde talvez a pessoa enlutada precise de mais apoio das pessoas próximas. Sorte do Gon que tinha um Killua ali para ajudar ele, para fazer isso por ele. Gon então entra no estágio de raiva. Quando o Gon encontra a Pitou finalmente, ele fica com uma raiva extrema naquele momento. Ele usa ali totalmente o seu ódio pra meio que fazer a Pitou trazer o seu amigo Kaito de volta. O mais legal é o narrador do anime narrando essa cena. Ele fala que o Gon tem mistura de sentimentos, porque ele vê ali a pessoa que ele está com raiva simplesmente não reagindo, em defesa. E isso causa um conflito no Gon. Essa é a primeira vez que o Gon passa pela raiva. O estado de barganha ou negociação tem como característica ali o que poderia ter sido feito pra mudar o que aconteceu. Gon finalmente aceita que o Kaito morreu, só que começa a se questionar
questionar sobre o que poderia ter feito. E o que vemos então é uma série de pensamentos contrafactuais. Aquele, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo. É como se estivéssemos tentando entrar em um controle, como se quiséssemos estar no controle da situação. E essa fase é marcada pela culpa. A culpa frequentemente resulta de um pensamento distorcido, ou seja, ser muito duro com nós mesmos sem uma evidência plausível. Esse tipo de pensamento autocrítico às vezes é chamado de tirania dos supostos. A pessoa nessa fase costuma se concentrar no que não fez, no que sente que deveria ter feito, e esquecem de tudo que fizeram. Muitas vezes a pessoa sim fez diversas coisas para ajudar aquela pessoa, só que isso não acaba sendo percebido no momento do luto. O Gon não percebe que tinha feito de tudo para salvar o Kaito. Ele ficou inconsciente, ele não teve culpa. Era uma situação que estava fora do controle dele. Dado o quão desconfortável a culpa pode ser, pode fornecer uma forte motivação para se desculpar, corrigir ou compensar um erro e se comportar de forma mais responsável. Por exemplo, estudos sugerem que a propensão à culpa pode estar relacionada à empatia, bem como à confiabilidade. Os autores desse artigo constataram que indivíduos propensos à culpa têm um forte senso de responsabilidade e com isso são mais confiáveis. Em outras palavras, ela é sensível ao que a outra pessoa antecipa e por isso se sente responsável por atender às expectativas de outra pessoa. Ou seja, a pessoa que já tende a se sentir culpada, nesse momento pode sentir mais ainda. Como o Gin fala pro Gon, quem pede desculpas promete agir diferente. O Gin dando conselho é complicado, né? Essa é uma fase bastante difícil. A pessoa literalmente pode ficar presa ao que não fez. Ninguém é culpado por não saber o futuro. Tentar pensar que tomou a melhor decisão com as informações que tinha na época, ter ciência disso pode ajudar bastante. Podemos ficar bastante presos nessa fase do luto. E o problema com esses pensamentos é que todos eles terminam nesse cenário irreal onde a pessoa não se foi, prolongando esse processo. Afinal, isso não é a realidade. Depois de se culpar, reclamar, colocar culpa em qualquer outra coisa, Gon volta ao estágio de raiva. Depois do fato de perceber que o Kaito não voltaria mais à vida, Gon entra em um processo de raiva extrema, até mesmo não importando mais com sua própria vida. Esse é basicamente o estágio onde você assimila que de fato perdeu aquela pessoa. Só que ao invés de aceitá-lo, você meio que se revolta com a situação. Você tenta encontrar algo ou alguém para culpar. Você começa a sentir um sentimento constante de injustiça, ressentimento e raiva, e eles continuam a se acumular em sua mente e corpo. E a raiva pode transformar você em alguém que você não é. Foi o que meio que aconteceu com Gon. Tirou ele ali da sua linha de base emocional. E apenas depois de despejar essa raiva, que Gon chega na aceitação. Gon aceita que não pode mais ter o Kaito como ele era antes, e decide finalmente seguir em frente e tentar viver agora com a nova realidade, em vez de negar o que aconteceu. Gon decide fazer o que pode com a situação atual, que não pode mais ser modificada. Ele chora, fica triste ao falar do Kaito pro Gin, mas as palavras do Gin de conforto já afetam ele, fazendo ele voltar ao normal. Quando superamos o luto, é mais ou menos isso que acontece. Aquela dor não sai, mas conseguimos continuar seguindo em frente. A aceitação também não significa esquecimento, não significa que voltamos à negação, fingindo que não aconteceu. A aceitação significa abraçar o presente e perceber que a nova realidade não é igual como antes, mas ela sim pode ser muito boa. Se alguém próximo a você estiver passando por esse processo de luto, tente não dizer isso vai passar ou algo assim. A pessoa naquele momento ela não consegue ver isso. Uma boa maneira de ajudar é fazer igual o que Lua fez com Gon, escutá-lo, deixa a pessoa falar. É a melhor forma de... Mano, e eu posso falar uma coisa aqui, porque eu tenho depressão, isso aí que todo mundo sabe, né? Mas é o seguinte, mano, tem um bagulho que é muito verdadeiro, que assim, por exemplo, tem pessoas que às vezes falam assim, tem um amigo meu que tem depressão e eu não sei o que fazer. E aí normalmente as pessoas vêm do lado e falam isso, né? Ou tá tudo bem. Ou não precisa ficar assim. Logo você melhora. Isso não adianta nada, tá ligado? O que adianta de verdade é você estar presente. Isso, e eu tô aqui. Eu tô aqui. É isso. Eu tô aqui. Ter alguém presente, mesmo quando a pessoa não quer que tenha ninguém presente, é importante, cara. Muito importante. Então, eu tô aqui, ter alguém do lado, é muito importante mesmo. A maneira de ajudar é fazer igual o que Lua fez com Gon. Escutá-lo, deixa a pessoa falar. É a melhor forma de ajudar alguém nesse processo. Gon é uma criança que passou por um grande sofrimento, o maior que ele tinha passado em toda a sua vida. O fato de ele ser criança, ter sido abandonado, de ter negligenciado suas emoções, tudo isso contribuiu para essa explosão de emoções. Ninguém está livre do sofrimento. E quando envolve culpa, esse sofrimento pode ser ainda maior. Afinal, poucos sofrem mais do que aqueles que recusam a perdoar a si mesmos. Curta, se inscreva, compartilhe. É apenas o começo. Incrível, cara. Vídeo excelente. 10 de 10. Gostei pra caramba. Foda.